Revelation. Sempre evitado nas pregações e ensinamentos cristãos, a demonologia é um dos temas mais ignorados. O silêncio em torno desse assunto é intrigante, especialmente considerando que nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em ensinar sobre demônios e interagir diretamente com eles durante seu ministério na Terra. A relutância em explorar ou discutir a demonologia no cristianismo é perplexa. Por que os crentes escolheriam ignorar um tópico que nosso Senhor e Salvador consideraram significativo o suficiente para abordar? A verdade é que enterrar nossas cabeças na areia não altera a realidade dos demônios, nem diminui nem exagera sua existência. Eles são reais e uma parte muito real do mundo em que vivemos. A demonologia é o estudo dos demônios, focando em suas origens, natureza e nas várias maneiras como interagem com o mundo. A demonologia cristã, mais especificamente, explora o que a Bíblia nos ensina sobre essas entidades malévolas. Ela fornece um quadro para entender o verdadeiro reino do demoníaco, fundamentado nas Escrituras, em vez do sensacionalismo frequentemente encontrado na cultura popular. Este ramo do estudo teológico capacita os crentes com conhecimento sobre demônios, revelando suas características, comportamentos e as estratégias que empregam em sua guerra contra Deus, seus anjos e a humanidade. Em sua essência, a demonologia cristã nos ensina que Satanás e seus demônios são reais e podem, e de fato afetam nosso mundo de maneira muito real e tangível. Eles não são conceitos abstratos ou símbolos do mal, mas seres pessoais reais, com vontade, intelecto e uma profunda hostilidade em relação a Deus, à humanidade e a tudo que é bom. Esses seres escolheram se rebelar contra seu Criador e, ao fazer isso, tornaram-se adversários da humanidade, buscando nos afastar de Deus por meio de engano, tentação e opressão. Compreender a demonologia cristã é crucial por várias razões. Em primeiro lugar, ela remove o véu de mistério que muitas vezes cerca o tema dos demônios, desmistificando sua existência e operações. A verdade é que você não pode lutar contra um inimigo que você não sabe que existe, ou contra um inimigo no qual você nem acredita. Essa desmistificação é vital para dissipar o medo e a superstição, que podem turvar nosso julgamento e levar a uma fascinação não saudável pelo demoníaco ou a uma negação completa de sua existência. Em segundo lugar, a demonologia cristã serve como uma ferramenta para a guerra espiritual. Ela nos alerta para a realidade dos planos de Satanás e as táticas empregadas por seus seguidores em sua campanha implacável contra o reino de Deus. Ao entender como os demônios operam, os crentes podem se proteger melhor contra a decepção espiritual e ataques, permanecendo firmes em sua fé e equipados com toda a armadura de Deus. Algo estranho está acontecendo com os demônios em todo o mundo. Essa afirmação pode despertar curiosidade ou até ceticismo, mas dentro do contexto da demonologia cristã, ela destaca uma verdade profunda que tem sido evidente desde os tempos antigos e continua sendo até hoje. Essa verdade é vividamente capturada em Tiago 2,19, que afirma que até os demônios creem e tremem. Este versículo sucinto, mas profundamente evocativo, destaca a intensa reação dos demônios à verdade da existência de Deus. Eles creem e eles tremem. O foco na ideia de tremor revela muito sobre a natureza dos demônios, o poder de Deus e as implicações para os crentes. O termo tremem transmite uma sensação de medo, ansiedade ou agitação tão intensa que não pode ser escondida, indicando uma manifestação física de um terror profundo. Mas o que exatamente instiga tal reação profunda desses seres malévolos?
Não é apenas o reconhecimento da existência de Deus, mas a plena compreensão de sua soberania absoluta, santidade e o julgamento inevitável que os aguarda. Ao contrário dos humanos que podem vacilar na fé ou compreensão, os demônios possuem uma consciência aguda da onipotência de Deus e da futilidade última de sua rebelião. Em toda honestidade, podemos aprender muito com isso. Vivemos em um mundo que não teme o Senhor, um mundo que chega ao ponto de zombar de Deus, um mundo que não treme diante do nome do Senhor, um mundo que não treme diante do fato de que um Deus santo está irado com eles, um mundo que não acredita que existe um Deus. No entanto, estejam certos, meus irmãos e irmãs, que chegará um momento em que cada indivíduo que não tremer diante do nome do Senhor se prostrará e confessará que Jesus é Senhor. Mas, se a verdade for dita, isso ocorre porque as pessoas deste mundo não compreendem verdadeiramente quem é Deus. Vez após vez, somos lembrados para temer o Senhor, Mateus 10, 28, e para não temer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Em vez disso, devemos temer aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Hebreus 10, 31. É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o começo da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Essa compreensão, aliada à certeza de sua derrota e castigo, instila neles um terror tão profundo que os faz tremer. Durante uma palestra na escola teológica, fomos apresentados a um exemplo esclarecedor por um professor especializado em demonologia. Ele relatou um encontro envolvendo um grupo de estudantes lidando com um homem possuído por um demônio. Enquanto confrontavam o demônio dentro do homem, a voz que emanava dele era assustadoramente distinta da sua própria. Mais marcante ainda, o demônio exibiu uma resposta veementemente negativa ao nome de Jesus. Essa reação destaca o medo que os demônios nutrem em relação a Jesus Cristo, sublinhando o poder inerente em seu nome e o temor mais amplo que tem em relação a Deus. O tremor dos demônios é um testemunho do poder e majestade de Deus. Ele é o Criador que falou o universo à existência, cuja santidade é inacessível pelo pecado e cuja justiça é inabalável. Os demônios possuem uma compreensão íntima de seu poder. Uma compreensão de Deus e sua glória é algo que nós, seres humanos, não compreendemos totalmente. Acredito que nós, mesmo como cristãos, muitas vezes damos Deus como certo. Deus está tão acima de nós quanto os céus estão da terra, tanto quanto o norte está do sul. É assim que Deus está muito acima de nós. Ele existe em um plano próprio, uma classe própria. Ele não é um homem glorificado. Muitas vezes tentamos transformar o Senhor Jesus Cristo em um homem glorificado ou em um profeta glorificado, para que ele opere apenas ligeiramente acima de nós e para que possamos entendê-lo com nossas mentes limitadas. Mas você não pode entender completamente Deus. Você não pode entender um ser que viveu de eternidade a eternidade. Você não pode entender um ser cujos comandos são obedecidos pelos ventos e pelas ondas. Você não pode entender um ser que está fora do tempo, que não tem começo. Você e eu temos um começo. Anjos e demônios têm um começo. Os céus e a terra têm um começo. Miguel, o arcanjo, Gabriel, o mensageiro, Lúcifer, a queda, e Apolônio, o destruidor, todos têm um começo. No entanto, Deus não tem. Ele é de era em era, de geração em geração. Antes que houvesse um começo, ele estava lá. A rebelião deles não obscureceu a onipotência de Deus de sua percepção. Ao contrário, acentuou a realidade de sua autoridade suprema. Eles não tremem por reverência, mas por medo.
Plenamente cientes de sua oposição ao Todo-Poderoso, esse profundo medo de Deus manifestado pelos demônios não é um conceito abstrato, mas uma realidade tangível que tem implicações para os crentes. O encontro descrito pelo professor serve como um forte lembrete da guerra espiritual em que os crentes estão envolvidos. Isso destaca a autoridade no nome de Jesus. Um nome que até mesmo as forças demoníacas reconhecem e temem. É um nome acima de todos os nomes, o nome de Jesus. No contexto mais amplo da vida cristã, o tremor dos demônios ao mencionar Jesus Cristo e o medo de Deus proporcionam tanto conforto quanto um chamado às armas. Isso reafirma a posição de poder do crente ao permanecer na fé e a autoridade concedida a nós por meio de Cristo. Também serve como um lembrete sombrio da realidade do mal e da batalha espiritual constante que ocorre invisivelmente. Algo estranho está acontecendo com os demônios em todo o mundo. Não é apenas uma declaração sensacionalista, mas uma reflexão do conflito cósmico entre o bem e o mal. Um conflito no qual o nome de Jesus Cristo emerge com toda a autoridade. Ao longo da história, numerosas pessoas têm enfrentado fenômenos inexplicáveis que só podem ser descritos como atividade demoníaca ou paranormal. Esses eventos frequentemente deixam as pessoas se sentindo impotentes, aterrorizadas e, às vezes, até questionando sua própria sanidade. No entanto, em meio a esses encontros aterrorizantes, existe um poderoso testemunho do nome acima de todos os nomes, Jesus Cristo. Várias vezes foi relatado que, ao simplesmente mencionar seu nome, todas as formas de atividade demoníaca e distúrbios paranormais cessam imediatamente. Uma das manifestações mais comuns desses encontros é a experiência de paralisia do sono, onde as pessoas relatam estar presas entre os estágios do sono e da vigília, incapazes de se mover ou falar, frequentemente percebendo uma presença ameaçadora sobre elas ou até mesmo no quarto. Essa condição aterrorizante que borra as fronteiras entre os reinos físico e espiritual deixa os aflitos com um medo genuíno por suas vidas. No entanto, notavelmente, inúmeros testemunhos surgiram de pessoas que, no meio de seu medo, conseguiram invocar o nome de Jesus e, nesse momento, a força opressora desaparece. E eles são liberados de sua paralisia, uma profunda demonstração da autoridade investida no nome de Jesus. Este fenômeno não é meramente anecdótico, reflete uma verdade espiritual mais profunda e evidente na vida de Jesus Cristo, conforme retratado nos Evangelhos. Quando confrontado com forças demoníacas, a presença de Jesus sozinha provocava medo e submissão nos demônios. Eles o reconheciam, tremiam diante de sua autoridade e suplicavam a ele, plenamente cientes de seu poder para comandá-los. O Evangelho de Marcos relata vários desses encontros, como em Marcos 5:1-20, onde Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Os demônios imediatamente reconhecem Jesus, tremem de medo e imploram para que ele não os atormente antes de expulsá-los. Em Mateus 8:28-34, ao chegar ao outro lado, na terra dos Gadarenos, 2 endemoniados o encontram. Eles saíam dos túmulos, extremamente ferozes, de modo que ninguém podia passar por ali. Eles clamam, dizendo: "O que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?" Uma boa distância deles, havia uma manada de muitos porcos se alimentando. Os demônios imploram a Jesus para que os deixe entrar na manada de porcos, e ele permite. Os porcos correm violentamente para o mar e perecem nas águas. Os pastores fogem e contam à cidade o que aconteceu. A cidade inteira sai ao encontro de Jesus e, ao vê-lo, pedem a ele que se afaste de suas terras. Essa narrativa destaca a soberania inigualável de Jesus Cristo sobre o reino espiritual.
O tema consistente em todos esses testemunhos e relatos bíblicos é o reconhecimento da autoridade de Jesus por entidades espirituais. Mesmo os demônios, apesar de sua natureza rebelde contra Deus, reconhecem a supremacia de Jesus Cristo. Esse reconhecimento, manifestado através do medo e da submissão, é um poderoso lembrete da vitória que Jesus conquistou sobre os poderes das trevas por meio de sua morte e ressurreição. Os crentes são encorajados a se firmar nessa verdade, sabendo que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos habita neles através do Espírito Santo. O aumento nos relatos de encontros com demônios e atividades paranormais em diversas culturas ao redor do mundo exige uma assertiva confissão de fé no poder do nome de Jesus. É um chamado para lembrar que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, como visto em Filipenses 2:10. Os demônios tremem de medo, pois sabem que um dia receberão o que está reservado para eles. Satanás e todos os demônios do inferno passarão a eternidade no lago de fogo, conforme revelado em Mateus 25:41. O fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno e o lago de fogo foram criados para demônios e Satanás, e eles têm plena consciência de seu destino de passar a eternidade nesse lugar de tormento. Isso é merecido e às vezes eu me pergunto, o que você estava pensando, Satanás? O que passou pela sua mente quando você era o querubim ungido que cobre, quando estava sobre o Monte Santo de Deus, andava no meio das pedras de fogo, era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado e estava no Éden, o jardim de Deus? Cada pedra preciosa adornava você, mas escolheu se rebelar contra um Deus santo. O que você estava pensando, Satanás? Você foi feito perfeito, maravilhoso, glorioso, possivelmente o mais elevado dos anjos. O que passou pela sua mente, Lúcifer, ao se rebelar contra seu Criador? Deus é um Deus justo, um Deus santo, supremamente justo, e o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Quando ele for lançado no lago de fogo, Satanás merecerá cada parte de seu castigo, e quando ele queimar eternamente, Lúcifer o merecerá. Pense na carnificina e destruição que Satanás e seus demônios causaram ao longo da história da humanidade. Nenhuma outra criatura em toda a criação fez o que ele fez. Ele destruiu vidas, lares e futuros. Pense no número de sepulturas, direta ou indiretamente, que existem nesta terra por causa de Satanás. As pessoas têm a percepção de que o diabo e seus demônios estarão no comando, governando sobre as pessoas para garantir que sofram. Essa é a representação de Hollywood. Mas, na realidade, o diabo e seus demônios não estarão no comando do lago de fogo. Eles estarão sofrendo. Quando os demônios confrontaram Jesus durante seu ministério na terra, suas reações revelaram muito sobre a compreensão deles da autoridade espiritual e da escatologia, o estudo do fim dos tempos. Um exemplo marcante disso está registrado no Evangelho, onde os demônios, ao se depararem com Jesus, perguntam: "Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Essa pergunta, encontrada em passagens como Mateus 8:29, é carregada de significado teológico e revela muito sobre a natureza das entidades demoníacas, sua consciência do juízo divino e a autoridade de Cristo. A frase "antes do tempo" é especialmente evocativa, sugerindo que os demônios estão cientes de um tempo designado para seu julgamento final. Isso está alinhado com os ensinamentos bíblicos que falam de um momento futuro em que Satanás, juntamente com seus demônios, será lançado no lago de fogo, conforme descrito em Apocalipse 20:10. A pergunta deles a Jesus revela sua compreensão de que há um cronograma divino para eventos cósmicos, incluindo o próprio julgamento.
Isso destaca um certo temor e antecipação de seu destino inevitável, indicando que, embora continuem em sua rebelião contra Deus, estão plenamente cientes da futilidade de sua resistência. Em resumo, a pergunta dos demônios a Jesus, "Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?", reflete o conhecimento deles de sua derrota e julgamento inevitáveis. Eles reconhecem a autoridade de Jesus e temem um castigo prematuro. Isso serve como um lembrete marcante da batalha espiritual que ocorre invisivelmente, da autoridade de Cristo sobre todas as forças do mal e da importância de nos alinharmos com o Rei vitorioso que controla os tempos e as estações em suas mãos. De fato, algo estranho está acontecendo com os demônios em todo o mundo. Qual a sua opinião sobre o tema apresentado? Deixe seu comentário abaixo. Sua participação é muito importante para nós. Deixamos aqui 3 perguntas sobre o vídeo para vocês testarem seus conhecimentos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus.